Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos estudar em casa, né? Vamos para mais uma aula online, metade da semana já, hein? Já estamos na metade da nossa corrida pedagógica aí. Então, quarta-feira, meio de semana, vamos que vamos. O professor Daniel já passou as atividades de educação física para vocês. E agora, então, eu vou passar as nossas atividades didáticas, tá bom? Então, olha, como a gente sempre tem aqui, ó, uma leitura do dia, As Aventuras do Peixinho Coró. Esse livro, ele vem do governo do Ceará. Lá no Ceará, tem um rio que chama Coreaú. E esse peixinho, essa espécie de peixe que chama coró mesmo, é muito comum lá. Então é até assim, como que eu vou dizer, ele é o símbolo daquela cidade. Então foi inspiração para fazer essa historinha aí. Então, ó, o peixinho coró, muito serelepe, muito curioso, né? Um dia ele achou uma novidade que achou assim muito interessante. Mas será que as novidades, elas são sempre boas? Será que tudo que é novo, que é interessante, será que é legal? Então, o peixinho coró faz a gente pensar um pouco nisso. Lê a história. Já sabe como que faz, né? É só clicar aqui, ó, nesse sinalzinho vermelho, onde está escrito PDF, que vai abrir o livrinho para você ler. E depois nós vamos aqui então para a língua portuguesa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre notícia. Todo mundo sabe o que é notícia, né? Ai, uma notícia importante. Qual é a notícia que a gente mais espera? Que saiu a vacina, que chegou a vacina, uma notícia. Então hoje a gente vai estudar esse gênero textual, notícia. Lá no livro Akpalô, na página 139 e na página 141. Então, vamos abrir o livro para ver? Pronto. Aqui, no livro, notícia, texto 1. Essa notícia, menina de apenas 12 anos cria biblioteca no sertão da Bahia. Olha que menina porreta, né? Então, essa notícia aí, ela foi veiculada, ou seja, ela foi mostrada numa página de internet. Isso vocês podem olhar lá embaixo, ó, tá? Em 2016. Tem até o endereço ali, se você quiser procurar essa notícia aí na internet, você vai ali, ó, no www.metrópole, você vai achar. Então, eu quero que vocês prestem atenção no jeito que se escreve esse texto. Como que você dá uma notícia? Ó, tá vendo aí? Menina de apenas 12 anos cria biblioteca no sertão da Bahia. Tá destacado, tá com letras maiores. Aí depois, embaixo, isso aí é o título. Aí vem um subtítulo. Embaixo aqui, ó, para arrecadar o acervo do Amigos da Leitura, Maria Clara iniciou campanha no WhatsApp. Atualmente, no local, as pessoas podem encontrar livros didáticos e até clássicos da literatura brasileira. Então, essa parte que eu acabei de ler, o subtítulo, está dizendo assim, o que você vai encontrar nessa notícia, do que está falando. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção e depois vocês vão responder essas perguntinhas, tá? O que aparece no título, o que não aparece. Então, aí tem a explicação, qual é a função do título. Depois, abaixo da notícia, né, abaixo do título, tem um texto escrito com letras diferentes e sem ponto, para você marcar a alternativa correta. O que significa? Essa parte não tem utilidade, não acrescenta informação, ela acrescenta detalhes no que foi antecipado, ou seja, onde você pode saber do que vai falar. Então, presta atenção e responde certinho aí. Tem essa página e tem essa também, ó. Quando o fato foi noticiado, lembra que eu falei? Só olhar lá no rodapé, lá embaixo, lá tem a data.
onde o projeto foi executado, quer dizer, onde que aconteceu, onde que foi construído, que realmente aconteceu, como que essa ideia foi colocada em prática, se ela tinha uma ideia, como que ela fez isso acontecer de verdade. E por que que ela teve essa ideia, né, a Maria Clara? Então, aqui tá tudo explicando, ó. Há uma parte da notícia que apresenta informações básicas, que responde as perguntas: quem, o que, quando, como. Isso chama lead. Então você vai aí reler essa frase e depois explicar, né? Ó, a primeira palavra destacada transmite a ideia de que a pessoa em questão é, ó, uma menina de apenas 12 anos fundou. Então, esse apenas, o que está querendo dizer? Que é alguém pouca idade ou alguém sem experiência nenhuma? E a segunda palavra ali, ó, fundou, quer dizer o quê? Que ela andou, que ela criou, que ela terminou. Então, é isso que vocês vão responder. Isso está tudo relacionado ao gênero textual notícia. Vão prestando bastante atenção, porque depois a gente vai criar nossa própria notícia, mais lá pra frente, tá bom? Por enquanto, vocês vão fazendo aqui. Bom, voltando aqui então, né, língua portuguesa, compreensão e leitura, nós vimos lá, então vocês vão da página 139 a 141. Depois, aqui, o que vocês já estudaram um pouquinho ontem, nós começamos com os números racionais, começamos a ver a fração, quando a gente começa a repartir as coisas, dividir. Aquele exemplo clássico é a pizza, né? A pizza é o maior exemplo da fração. Quando você corta a pizza, cada pedaço dela é uma fração. Então, a gente vai aprender a ler a fração, como que fala certinho, como que é, tá? Então, a gente vai pegar o livro de matemática, na página 158 e 159. Vamos lá ver. Pronto, livro de matemática, né, página 158. Aqui tá falando da Fernanda, tal, contando uma historinha aí de uma receita. Por que a gente tá falando tanto de receita? É o lugar que a gente mais vê frações, tá? Porque você vai fazer um bolo, você não vai pegar um pacote inteiro de farinha. Você vai pegar uma parte, né? Então, a gente vai fracionar o pacote de farinha. Então, são porções, são pedaços, são partes, são frações, tá? Então, aqui, ó, bolo, água na boca. Quem quiser fazer o bolo e mandar para a professora também pode, viu, gente? Ó, bolo, água na boca. Ingrediente da massa: 6 ovos. Nossa, e agora, 1/2 xícara chá de açúcar. Então, a gente aprendeu ontem que 1/2 é metade ou meia. Então, aí é 1 xícara mais meia xícara de chá de açúcar. Chá de açúcar? Ah, não. O chá tá entre parênteses, quer dizer que é o tamanho da xícara. É uma xícara de tomar chá. Porque a xícara de café é aquela pequenininha e a de chá é a maior e o copo maior. Se fosse copo, então seria maior. Então, a gente tem que procurar saber o tamanho, fazer isso, a gente vai medir na xícara do tamanho de uma xícara de chá. Não é que é chá de açúcar, né? Tô louca? Então, vamos ver. Então, é 1 xícara mais meia xícara. Então, a gente fala 1,5 xícaras. Meia xícara de água fervente, 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de chocolate em pó, meia xícara de achocolatado em pó, 2 colheres de óleo, 1/4, quer dizer que esse 1 dividiu em 4 partes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ah, 1/4. Então, se eu peguei, por exemplo, um chocolate e dividir ele em 4 pedaços, um desses pedacinhos vai ser 1/4, porque ele está dividido em 4. Então, 1/4 de colher de sopa, a colher de sopa é aquela sopa, colher maior, de bicarbonato de sódio e 3/4
de colher de fermento em pó. Então, você pega essa colher de 1/4, aquela que mede 1/4, 3 vezes ela, né? 3/4 de fermento em pó. Então, o que significam essas escritas como 1/2, 1/2, é o que eu disse agora, então. 1/2, a gente fala meio. 1 mais meio, 1,5. 3/4, 3/4. Quer dizer, lembra que eu falei do chocolate, que eu dividi ele em 4 partes? Então, tem que pegar 3 pedacinhos daquele, 3/4. Se a Fernanda quiser fazer um bolo maior, e para isso, ela dobrar as quantidades da receita, quais serão as novas medidas para a massa? Veja bem, dobrar, ela vai fazer 2 vezes essa receita. Então, se ela tem 1,5 xícaras, então eu tenho 1 xícara, vamos supor que isso aqui é metade. Então, ela vai ter 2 xícaras, meio mais meio, 1. Então, ela vai ter 3 xícaras. A gente tem que pensar nisso, não é só fazer vezes 2, né? Vamos ver a próxima página, então, pra gente entender melhor. Vou passar aqui, pra gente olhar aqui, ó. A mãe da Fernanda separou os ingredientes para fazer o bolo. Olha aí a xícara de chá, gente. É essa xícara grandona, tá vendo? E ó, essa colherzinha aqui, ó, ela mede 1/4, tá? Então é desse tamanho aí. Então olha só, ali na primeira, nessa parte aqui, ó, tá vendo? 1,5 xícaras. 1 xícara inteira mais meia xícara, né? Então aqui, o que é maior? Opa, fiz um risco aqui. O que é maior? Então aqui tá perguntando, ó, o que tem maior quantidade, açúcar ou chocolate? Açúcar, que tem 1,5 xícara, ou chocolate, que tem só meia xícara? Quem que tem maior quantidade? Letra B. Deixa eu passar pro lado de cá. Letra B, o que tem maior quantidade? Bicarbonato de sódio ou fermento em pó, perdão. Ou fermento em pó. Fiquei pensando no bolo, já me deu água na boca, tá vendo? Então, o que tem mais? 3/4 ou 1/4? O que tem maior quantidade? Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui, então, para ver como que lê. 1/2 ou metade, 1/4 ou a quarta parte, 3/4 ou 3/4 partes. Quando fazemos uma divisão em partes iguais, podemos indicar cada parte por meio de uma escrita que chamamos fracionária, né? Como você representaria cada pedaço de pizza usando a representação fracionária? Ó, tá vendo aqui? Essa aqui, ó. Essa pizza foi dividida em 4 partes. Então, eu tenho 1 inteiro e mais 4 pedaços. Então, eu tenho 1/4, né? Igual do chocolate lá que eu falei. Cada pedaço. Então, cada pedaço desse daqui, ó, vai ser 1/4, porque é uma parte dos 4, né? Se juntar os 4, vai dar 1 inteiro, certo? Vou tirar daqui. Essa daqui agora, ela foi dividida em quantos pedaços? Então, eu tenho 1, que é 1 inteiro, e ela foi dividida em 1, 2, 3, não quer pegar? 3, 4, 5, 6. Essa pizza foi dividida em 6 pedaços. Então, uma parte dela vai ser 1/6. 1, tracinho, 6. Que ela foi dividida em 6 partes, certo? Essa daqui agora, que é o mais tradicional, hein? Ela foi dividida em quantas partes? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividida em 8 partes. Cada pedacinho daí representa quanto? Então, a gente coloca o 1, que é da pizza inteira, dividido, né? O risquinho, sobre quanto? Quantos pedaços que foi? Já dei tudo pronto para vocês também, né?
Assim tá muito fácil, pelo amor de Deus. Vamos ver o que mais tem para fazer? Geografia, consumo consciente. É o que todo mundo deveria fazer, ó, desde sempre, né? A gente compra as coisas, às vezes nem tá precisando e vai lá comprar. Compra só porque viu propaganda, só porque achou bonito, por quê? Eu já tenho uma sapatilha cor-de-rosa, agora eu quero uma sapatilha amarela. Eu não sou centopeia, eu uso uma de cada vez, né? Então vamos pensar antes, porque quanto mais a gente compra, mais lixo a gente gera, a gente faz mais lixo. Por quê? Porque você comprou aquela sacola, aquele papel, aquela caixa, vai para onde? Vai para o lixo. Quanto mais você compra, por exemplo, calçado, já que tá falando de sapato, quanto mais calçado você compra, mais boi eles têm que matar para pegar o couro, né? E aí mais árvore eles têm que derrubar para fazer pasto, para esse boi poder crescer no pasto. E quanto mais árvore derruba, menos o nosso ambiente fica bom. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Olha só, eu ir na loja comprar um sapato, o que tudo isso pode causar? Então a gente vai lá para o livro de geografia, o Arquipalô de Geografia, na página 68. Aqui um pouco mais sobre consumo consciente. Então eu quero que vocês leiam com bastante atenção, que aqui está falando sobre o consumo consciente. Às vezes você não está precisando e você quer comprar. Mas e aí, o que você faz? Você pode doar um pouco de coisa que você tem. Às vezes tem alguém que não tem nenhum, né? Então pensa bem nisso, consumir, né? Ter, comprar, né? Gastar. Vamos pensar um pouco nisso. E aí tem a pergunta 1 e 2 ali, você pode responder aí no livro mesmo, tá bom? Aqui tá falando oral, que é só para falar, mas como a gente não tá junto, então vocês vão escrever aí no livro mesmo, tá bom? Que aí eu leio o que vocês colocaram aí. E por hoje é só, tá? Geografia, matemática, língua portuguesa e educação física. Educação física, o professor, eu estava olhando aí, deixou um link de um negócio muito legal para a gente assistir. Fala sobre essas lutas, que quando a gente pensa fala luta, só pensa de briga, de coisa ruim, né? Mas existe o lado bom de tudo. A gente tem que ter, né? Duas visões, duas versões de tudo que acontece. Então, é legal dar uma olhada lá na atividade de educação física também, tá bom? Então, até amanhã. Bons estudos, não deixe acumular atividade, porque depois vocês ficam quase loucos. Em 1 hora vocês fazem tudo isso daí e já vai garantindo aí, ó, tutano, né? Beijo, até amanhã.